A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós estamos já no nosso quarto trimestre de 2021 estudando a nossa revista e nós estamos falando a respeito do ministério do apóstolo Paulo. E o tema da nossa revista é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo gentios para a Igreja de Cristo. Então nós estamos aí numa lição biográfica. Na primeira lição, nós falamos sobre o mundo de Paulo. Nós trouxemos um grande conceito sobre o mundo de Paulo e para ajudar nesse entendimento, nós gravamos 3 vídeos sobre o período interbíblico, que é o período que vai gerar todo esse tempo, as principais seitas, pensamento vai ser gerado no período interbíblico. Então nós gravamos 3 vídeos sobre o período interbíblico que vai te dar um bom entendimento sobre o tempo de Paulo, a vida de Paulo. Eu vou deixar aqui em cima o link dos 3 vídeos. Agora, nós vamos, isso na lição de número 1. Nas lições 2 e 3, nós falamos especificamente sobre Paulo, quem ele era antes de Cristo e como foi a sua conversão. Então, a lição de número 2 falou de Saulo, o perseguidor. Na lição de número 3, nós falamos sobre a conversão de Saulo. Então, veja bem, nós estamos numa crescente sobre o ministério deste homem de Deus. E nesta lição de número 4, nós iremos falar sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo. Então nós estamos aí trabalhando uma lição biográfica sobre a vida e pensamento do apóstolo dos gentios. O nosso textuário vai dizer assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Tá? A verdade prática vai nos ensinar assim: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Então preste bem atenção. 1 Coríntios 1:1, aonde está o nosso texto áureo, Paulo vai deixar claro que ele foi chamado por quem? Pela vontade de Deus. Qual era a vontade de Paulo? A vontade de Paulo era prender, matar, extinguir aqueles que estavam no caminho, os cristãos. Mas quando no caminho de Damasco, nossa lição passada, nós vemos que ele tem um encontro com o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado vai até ele. E o que nós vamos ver ali? Nós vamos ver a conversão de Saulo. Saulo se convertendo ao Senhor. Esta mudança de Paulo, mudança de vida. Lembra que nós falamos sobre metanel, arrependimento, mudança de mente, não somente mudança de espírito. Nós usamos lá 1 Coríntios capítulo 7 para falar o arrependimento segundo Deus, não a dor segundo o mundo. Ou seja, nós estamos trabalhando esta ideia desta mudança de vida. E na sequência, veja bem, que a chamada de Paulo ao ministério não foi antes da sua conversão. O Senhor tinha os seus projetos sobre Paulo. Mas veja bem, Paulo deixa claro que ele foi chamado segundo a vontade de Deus. Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha um projeto na vida dele. Mas nenhum destes projetos podem ser levados a cabo se o homem não tomar uma decisão por Cristo. A vontade de Deus é soberana, irmãos. Deus tem uma vontade soberana, mas a vontade de Deus, ela não sobrepõe a vontade humana. Por quê? Porque Deus é Deus. Sendo Deus um ser soberano, ele decide deixar o homem tomar as suas decisões. E é neste ponto que nós começamos a nossa lição. Vamos para o nosso primeiro tópico? Preste atenção. Os nossos vídeos estão te ajudando? Estão ajudando a tua escola? Então eu quero pedir para você, pegue
se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda muito a crescer no YouTube e levar os nossos comentários a outras pessoas. Também deixa aí o seu like. O seu like é a sua ficha de inscrição. Você está dizendo para nós que você está presente na nossa aula. E lá nos comentários, escreve lá, #Glória a Deus. Irmãos, eu respondo todos os comentários pessoalmente. Às vezes, por causa do ministério, eu sou pastor de igreja, nós demoramos um pouquinho, mas eu respondo todos os comentários. Então deixe lá e vai nos abençoar muito. O tópico de número 1 vai trazer o seguinte tema: o ponto de partida para a vocação de Paulo. Chamada e presciência divina é o subtópico 1. Vamos entender o que é chamada. Chamada é uma convocação, certo? É você ser convocado por alguém. Todo homem no Brasil, aos 18 anos, ele tem uma convocação a prestar serviço militar. Alguns serão dispensados, outros serão engajados, ok? Então, todos nós, todos os homens, eles têm uma convocação. Eles são chamados a se apresentar. Alguns irão estar ali prestando serviço militar, outros não, ok? Jesus vai falar da mesma coisa. Jesus vai dizer assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É nesse exato sentido. Muitos são chamados à salvação. A salvação, irmãos, é um convite de Deus a todos. Todos são convocados. Por exemplo, quando eu fui me alistar, eu não fui selecionado. Aonde eu me alistei, deu excesso de contingente, certo? Outros que eu conheço fizeram o jeitinho para não ser alistado. Então, existem formas de você escapar do alistamento. Outros que eram amigos meus, saíram da nossa cidade, foram para outras cidades porque eles queriam servir. Quando Jesus fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos, ele está falando exatamente nesse sentido. Esses dias atrás nós tivemos uma reunião de obreiros aqui na congregação que cuidamos. Na Santa Ceia, nós estávamos com mais de 90 irmãos participando da ceia. Quando nós fomos para a reunião, logo após o almoço, nós tínhamos aproximadamente 30, ou seja, menos de um terço daqueles que estavam reunidos faziam parte do corpo de obreiros. Muitos são chamados à salvação, poucos são escolhidos para o ministério, para um trabalho específico. Quando Paulo, ele disse sim ao Cristo ressurreto, ele deu o start numa grande obra que a presciência, ou seja, o conhecimento anterior que Cristo já tinha de quem era Paulo, a sua capacidade, a sua presciência já estava preparando Paulo para aquele momento. É diferente, irmãos, quando nós falamos de predestinação, que uns são predestinados à salvação, outros predestinados à perdição. Tá? A presciência vai falar o quê? De um conhecimento prévio de Deus. Quando Deus colocou a árvore ali no Jardim do Éden, certo? A árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. Deus sabia que Adão e Eva poderiam pecar? Sim, sabia. Ele tinha conhecimento disso. Mas por que ele colocou? Porque em todo tempo Deus acredita que o homem fará a coisa certa. Na presciência de Deus, ele vai fazer o que? Ele vai acreditar em nós, que nós tomaremos as decisões certas, que nós daremos continuidade ao seu plano. Que plano é esse? O plano da salvação. Então, na presciência de Deus, Deus já via este homem chamado Paulo se formando com características suficientes para ser um apóstolo de Cristo. E ele precisava de todo este contexto para ser o homem que Deus desejava. Não somente para ser apóstolo, mas para levar o seu nome até
todas as demais nações. Com todo respeito ao ministério de Pedro, de João, de Tiago, que eles têm um ministério ímpar. Eles foram apóstolos de Cristo, são os fundamentos da igreja. Mas quando Paulo é chamado ao apostolado, não é o mesmo apostolado dos 12, mas Paulo vai ser chamado apóstolo no sentido pleno de missionário, certo? Ele é um apóstolo, certo? Ele tem os sinais do apostolado, mas o ministério dele é diferente. Veja bem, quando lá em Atos 8, os irmãos são expulsos de Jerusalém pela perseguição, os 12 ficam, certo? Eles estão em Jerusalém, eles estão fundamentando a obra ali, certo? Eles são os guardiões da palavra. Quem vai a campo, certo? Os diáconos, e logo na sequência, a partir de Atos 11, Atos 12, nós vamos ver a figura desse Paulo surgindo, certo? Juntamente com Barnabé, certo? Que vai ser chamado apóstolo também. Lembrando, não apóstolo como os 12, mas um apóstolo, um homem chamado e comissionado por Deus para fazer uma grande obra. Então veja bem, a Bíblia, certo? O livro de Atos vai dizer assim, que Jesus falando para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, no meio de muitos vasos, ele tirou uma parte. E o que ele vai fazer com esse vaso? Ele vai colocar esse vaso diante dos gentios, diante dos reis, diante dos filhos de Israel. Olha a ordem de Deus. O primeiro objetivo desse vaso é chegar até os gentios, chegar até os reis e, por conseguinte, os judeus. Então, Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos, né, o seu principal ministério foi entre os gentios, foi entre os judeus. E o ministério de Paulo será primordialmente entre os gentios. Tá? Então, isso que nós precisamos compreendermos, esta questão do ministério de Paulo ser um ministério que Deus já vinha falando com ele, certo? Deus já vinha preparando, Deus nos prepara para o ministério. Deixa eu contar um testemunho para você aqui. O meu avô era pastor, um pastor assembleiano, daqueles bem antigão, ok? E quando lá em 77, quando minha mãe estava grávida de mim, em 1977, já existia ultrassom, só que não tinha o mesmo, não era acessível como é hoje, certo? Então minha mãe não tinha feito ultrassom para saber se era menino ou menina que estava na barriga dela. Minha mãe estava entre o sexto e o sétimo mês. Meu avô acorda, né? Meu avô era bem diferente de mim. Eu sou moreno, puxei lá da minha mãe. Meu avô era assim, brancão, italianão, bem alto, cabelo mais claro, castanho mais claro, olho bem azul, bem branco ele. E quando minha mãe acorda, minha mãe e meu pai moravam na casa do meu avô estava chorando, falando em línguas estranhas, com a mão sobre a barriga da minha mãe, estava orando e falando em língua estranha. Porque Deus havia falado com ele, que no ventre da minha mãe havia um cobertor azul. E a voz que falava com ele falava assim, olha, e quando você morrer, o seu cajado vai para a mão desse menino. Tá? E a partir daquele dia, né, eu acho que minha avó e minha mãe nunca oraram tanto na vida. Meu avô contava para todo mundo que a minha mãe estava grávida de um menino e esse menino ia suceder o cajado dele, ou seja, a vida pastoral do meu avô. E aí se passou, minha mãe ganhou nenê, eu nasci, um menino, tá? A vida tocou, eu por algum tempo fugi do ministério, fugi de Jesus, até que o meu avô morreu. Quando o meu avô morreu, o Espírito Santo me apertou, certo? Eu voltei a servir a Cristo com fidelidade, voltei a servi-lo, certo? Comecei a trabalhar na igreja, me casei e fui chamado, né, logo após a morte do meu avô, para depois de
3 meses de casado, fui chamado para cuidar de igreja. Qual foi a primeira igreja que eu cuidei? É uma igreja chamada Bairro do Cerrado. O que tem no campo de Itararé, no estado de São Paulo? Qual o mistério desta igreja? Foi a última igreja que meu avô cuidou. A primeira igreja que eu cuidei foi a última igreja que meu avô cuidou. Ou seja, Deus, ele falava do meu ministério mesmo antes do meu nascimento. Mas quando que esse projeto de Deus pôde ser colocado em prática? A partir do momento que eu assumi o meu compromisso com Cristo. E é isso que nós vamos encontrar em Paulo. Um ministério que se inicia depois que ele tem o seu compromisso com Cristo. Ok? E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Que Paulo, ele aceitou a Jesus, ele converteu-se. A partir da sua conversão, ele vai à casa de Judas, na rua chamada Direita. Deus fala com Ananias. Ananias, natural, tem medo de ir lá. Mas quando chega, o que Paulo está fazendo? Ele está orando. Ananias ora com ele. A primeira coisa que vai acontecer, ele é batizado com o Espírito Santo. Depois ele é batizado nas águas, as escamas dos olhos caem e ele sai a propagar o evangelho. Isto é uma verdadeira chamada de Deus. E o Senhor vai deixar bem claro, vai porque é escolhido. Para quê? Para a salvação? Todos são escolhidos para a salvação. Mas ele é escolhido para quê? Ele foi separado para ser um ganhador de almas, plantador de igreja. E aí nós já vamos emendar o nosso segundo tópico. Qual o nosso segundo tópico? O segundo subtópico vai dizer assim, um ministério na plenitude do Espírito Santo. A vida de Paulo é regida após a sua conversão pelo Espírito Santo. Preste atenção, e o que você vai ver? Você vai ver sinais, maravilhas, coisas absurdas que Deus vai fazer através de Paulo. Quando Paulo escreve, ele vai dizer, tem horas assim, agora quem está dizendo sou eu. Outros momentos, não, quem está dizendo é o Senhor. Ou seja, a relação de Paulo com Cristo, com o Espírito Santo é tão grande, que todo o seu ministério é inflamado pelo Espírito Santo. E mesmo assim ele não deixa de ser teólogo. Irmãos, até hoje nós temos pessoas, igrejas, que batem contra a teologia. Coitado de Paulo se vivesse no nosso tempo e ele fosse filosofar na Grécia, ou se fosse escrever um tratado sobre a graça, como ele escreveu aos Romanos, que até hoje os teólogos batem em cima e não conseguem nem arranhar a tinta de tão profundo que é. Certo? Ou ele estivesse ali falando de coisas maravilhosas como a graça em Efésios. Paulo era um teólogo, mas um teólogo inflamado pelo Espírito Santo. E o subtópico 3 diz assim, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É a pergunta. E eu vou te dizer que não. E eu vou te dizer isso usando um texto que está lá em Atos capítulo 10, quando nós vamos ver a ressurreição de Dorcas. Você lembra da ressurreição de Dorcas? Tá, vai lá. Como que é o nome dela? É Dorcas ou Tábita? Qual que é o nome dela? É o mesmo nome. Mas Tábita é aramaico, Dorcas é grego. Saulo é hebraico, sua ascendência judaica. Certo? Ele é da tribo de Benjamim. Paulo é um nome grego. Ou seja, Saulo não foi transformado em Paulo. Tábita não foi transformado em Dorcas. O que houve? Houve uma adequação de nome. Quando Paulo era Saulo, ele estava ligado ao judaísmo, às suas raízes, ele estava ligado ao judaísmo. Quando Saulo se converte, ele vai dizer que ele vai reputar tudo aquilo que ele viveu antes como esterco. Ou seja,
agora ele assume uma identidade aos gentios. Ele era Saulo para os judeus, mas hoje ele assume uma identidade para os gentios. Você está entendendo? Então Saulo não foi transformado em Paulo. Ele simplesmente abandonou a sua identidade judaica e assumiu a sua identidade como apóstolo dos gentios. Ok? Então, fica aí, certo? É um bom argumento para você usar na sua sala de aula, tá bom? O nosso tópico 2 diz assim: uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Saulo saiu de Damasco, ele já tinha um ministério, certo? Não era um ministério cristão, mas dentro do judaísmo ele já exercia um ministério. Ele já estava junto com os doutores da lei, ele já tinha afinidade com os sacerdotes, com o sinédrio, ou seja, ele era muito útil aonde ele estava. Quando ele se converte a Cristo, certo? Ele despreza toda a sua vida anterior, mas o Cristo ressurreto aproveita quem era Saulo. E agora, como Paulo, ele consegue, o Cristo ressurreto, utilizar toda a bagagem de aprendizado de Saulo. Já que nós estamos falando da família, o meu sogro, quando se converteu, ele era capelão, certo? De uma determinada igreja. Okay? Ele era capelão. E uma pessoa extremamente culta, certo? Apesar de ser simples, morar num lugar simples, mas meu sogro era um homem muito culto, muito inteligente. E era respeitado pelo serviço que ele exercia. Ele era escriturário de uma empresa, cuidava da parte do armazém, então ele era uma pessoa muito conhecida, muito respeitada. Quando o meu sogro se converte, o que acontece? Ele abandona a sua vida anterior e ele vai trazer com ele todo o seu conhecimento, todo o seu respeito, toda a sua influência sobre aquele lugar. Compreendeu? Imagine só, um alto religioso de uma determinada religião se converte. Automaticamente, uns vão odiá-lo, outros vão começar a se perguntar por que ele mudou de igreja. E é exatamente isso que vai acontecer com Saulo. É exatamente isso que vai acontecer com ele. Uns vão se revoltar com ele, porque ele se converteu. Outros vão começar a pensar, opa, tem alguma coisa a mais. O Senhor vai usar aquele que outrora perseguia, mas agora prega o Cristo que perseguiu. Atos 9:17. Entendeu? Como que é a história? O Senhor, ele mudou Paulo, tirou o pecado de Paulo, transformou a vida de Paulo. E isto fez com que Paulo se transformasse num ganhador de almas. Ele já tinha uma vocação. Na minha família, na casa do meu pai, todos nós falamos muito, certo? Meu pai, demorou para voltar para o evangelho, mas meu pai era um exímio palestrante, uma pessoa que sabia falar. Quando nós crescemos na nossa casa, nós crescemos aprendendo a falar. Meu irmão até hoje trabalha dando palestras. Tá? A nossa família, os meus primos que cresceram na casa do meu avô junto comigo, o que acontece? Todos nós falamos bem, até aqueles que estão fora da igreja. Porque nós crescemos num ambiente que todo mundo falava, meu avô era muito articulado para falar, era um homem que gostava de ler, meu pai também. E isso vai trazendo o quê? Vai trazendo as experiências para a nossa vida. Ou seja, já existe uma vocação. Quando Paulo se converte, o Senhor aproveita tudo isso, né? O Senhor aproveita tudo que ele tem. Para quê? Para entrarmos no subtópico 2, uma vocação inevitável para o apostolado
entre os gentios. Como eu já falei, com todo respeito a Pedro, Tiago, João, Mateus, com todos os apóstolos. Mas eles não teriam condições, certo, de chegar diante de Agripa, certo? De chegar diante dos reis, de chegar diante de César. Primeiro, que eles eram cidadãos judeus, estavam ali na região da Galileia. Paulo era cidadão romano. Tá? Paulo teria como chegar lá. Paulo vai a Roma porque ele estava para ser liberado, mas ele implora por Roma. Então ele vai ser julgado em Roma. Então veja bem, Deus vai usando as condições de Paulo. Deus prepara todo um cenário. Deus prepara Paulo. E a partir da decisão de Paulo, do livre-arbítrio de Paulo, ele vai o quê? Vai dar o start num grande processo, num grande movimento de evangelização. De tal maneira que Paulo vai escrever e vai dizer assim, olha, toda a corte romana vos saúda. Ele havia evangelizado os seus guardas, havia um guarda 24 horas cuidando de Paulo. Eram 4 quaternos, ou seja, 4 soldados que trocavam de 4 em 4 horas. Façam as contas para você, de 6 em 6 horas. Era pelo menos 16 soldados por dia que estavam do lado de Paulo, sendo evangelizados, ouvindo de Jesus, ouvindo ele contar histórias, ouvindo ele pregar. E aí a casa de César vai sendo ganha para Cristo. Então o que Deus faz? Deus utiliza tudo aquilo que Paulo tem. Para quê? Para que ele seja um apóstolo. Só que olha só, o chamado de Paulo é independente do reconhecimento humano. Quando o chamado de Paulo acontece? Quando ele vai ter com Pedro em Jerusalém? Não é lá. O chamado de Paulo acontece no momento da sua conversão. No momento da conversão, Jesus já havia falado tudo o que Paulo faria no reino. Pregar aos gentios, pregar a reis, pregar aos judeus, sofrer pelo amor de Cristo. Tá? Então, veja bem, quando Paulo se converte, o ministério, o Ananias, vai impor as mãos sobre eles. Veja bem, é imposição de mãos. Não é o que nós temos visto para hoje aí, pessoal derramando azeite na cabeça, botija de azeite. Irmãos, isso é Velho Testamento. É a separação de reis, sacerdotes, profetas, ok? Isso é Velho Testamento. Isso não tem parte na igreja cristã. Por quê? Porque qual é o azeite que é derramado hoje sobre a nossa cabeça? É a unção do Espírito Santo. Nós estamos sendo inundados por costumes judaizantes. Nós amamos Israel, oramos por Israel. Eu assisto vídeos de Jerusalém, irmãos, eu choro, eu tenho saudade de Jerusalém. Eu oro a Deus para que eu possa ir a Jerusalém. Eu amo aquele lugar, mas eu sei que ali é simplesmente onde Cristo viveu, porque hoje ele vive aqui. Os costumes judaicos, carregar a arca, menorá, tocar chofar, isso não faz parte da liturgia cristã. Isso faz parte dos judaizantes que Paulo combatia. Tá? Então, como foi impetrada o ministério sobre Paulo? A partir do momento que Ananias impõe as mãos sobre ele, e ele vai fazer isto com os outros, com seu filho Timóteo, ele vai impor as mãos sobre ele, e o Espírito Santo, o azeite de Deus vai vir e vai inundar a Paulo, e Paulo vai se transformar num grande ganhador de almas. E aí nós entramos no subtópico 3. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Tá? A partir do momento, irmãos, que nós nos encontramos com Cristo, aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador e entregamos a nossa vida a Ele, o que acontece?
tudo muda. Tudo muda. Os nossos planos mudam. Qual era o meu plano? Meu plano sempre foi trabalhar para Jesus. Sempre foi. Certo? Fiz muita coisa na vida. Minha esposa tira sarro. Se juntar tudo que eu fiz na vida, dá quase um século. Né? E ela está aqui tirando sarro de mim agora. Né? Mas o que acontece? Eu fiz muita coisa. Dirigi muito, viajei muito, tive empregos, trabalhei em loja, trabalhei fora de loja, fiz até planinho funerário já vendi na vida. Tá? Mas aqui dentro havia uma convicção que um dia o Senhor me chamaria para isso, para viver pelo Evangelho. A minha esposa já não tinha o mesmo pensamento, certo? Ela não tinha esta visão da chamada, mas a partir do momento que Cristo nos chamou, ela abandonou tudo. Abandonou família, abandonou emprego, abandonou tudo. Porque a chamada, ela muda as nossas vidas. Pode ser que você não seja chamado, como eu, para largar a cidade, largar a família. Mas a chamada muda a sua mente. A chamada muda os seus objetivos. Tá? Eu converso sempre com muitos irmãos e eles falam todos a mesma coisa. Apesar de estarem no seu serviço secular, mas a chamada mudou a vida deles. Certo? O encontro de Paulo com Cristo mudou todo o pensamento. Qual seria o pensamento de Paulo? O pensamento de Paulo era ir para Damasco, prender, matar. O pensamento de Paulo, qual que era? Aprisionar. Qual era o pensamento de Cristo? Salvar, transformar, usar a vida de Paulo. E é o mesmo projeto que Jesus tem com você. Esse projeto de salvação através da sua vida. Por que você está me assistindo? Porque no seu coração arde um desejo tremendo de impactar vidas. Lembre-se, um dos grandes pregadores dos últimos séculos, pastor D.L. Moody, como ele foi ganho por alguém como você, um professor da escola dominical, que tinha certeza da sua chamada. E a chamada muda tudo. O nosso terceiro tópico tem o seguinte tema: a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto é o nosso primeiro subtópico. Veja bem, por que Paulo precisa se afastar? Quando Paulo se converte, ele não volta para Jerusalém. Ele vai começar a pregar em Damasco. Só que ele não aceita a sua mensagem. Por quê? Porque ele é visto como o perseguidor. Ele é visto como alguém que apenas quer se infiltrar para destruir. E ele foge. Por que ele foge? Porque no judaísmo ele era uma estrela. Ele era alguém que estava em ascensão. E agora no cristianismo? Ele vai ser isolado, ele vai ser desconhecido, ele vai ficar aproximadamente 10 anos oculto. Ele vai 3 anos para o deserto da Arábia, daí ele vai voltar para Jerusalém, de Jerusalém ele volta para Tarso, ele vai sumir do mapa. Você já imaginou? Uma estrela em ascensão, um obreiro na igreja que você conhece, e de repente ele está indo, está crescendo, de repente ele some. Uns somem por causa do pecado, uns somem por causa dos caminhos errados. Paulo sumiu para quê? Para que ele pudesse ter um melhor conhecimento do Cristo que ele agora pregava. Veja bem, qual era a visão de Paulo? Paulo, ele via o judaísmo. O Messias do judaísmo é diferente do Messias do cristianismo. O Messias do judaísmo, ele viria para quê? Para restaurar a glória e o reino. Mateus 24. A pergunta, viu? O Senhor vai vir para restaurar o reino? Atos capítulo 11. É agora que as coisas... Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, né? A ideia deles é o quê? É voltar o reino. Qual é a decisão de Cristo? É criar um novo reino.
quando Paulo vai para o deserto, ele vai o quê? Para fazer a sua releitura do Antigo Testamento. Releitura de tudo aquilo que ele viveu. Ele vai passar 3 anos aprendendo de Cristo, né? Por revelações? Creio que sim. Eu creio que o Cristo ressurreto sentou do lado dele para ensinar as verdades para ele. Mas também na leitura da palavra. Jesus deixou bem claro para os fariseus: vocês erram por quê? Porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Então Paulo vai reler ali. Paulo vai aprender novamente a palavra de Deus, mas com a visão de Cristo. Tá? Então, no deserto, ele vai para quê? Para se afastar do mundo e se conectar com Cristo, certo? E aí, e outra coisa que nós precisamos ter muito em mente, que a grande parte dos judeus nas sinagogas, eles não liam a Torá, eles liam o Mishnah, eles liam o Talmud, textos paralelos que estavam sendo criados, certo? Interpretações da lei. O que Paulo vai fazer? Paulo vai beber na fonte. Paulo vai ler, porque ele sabe que dali para frente ele vai ter grandes confrontos. Vai ser explodido, vão explodir. Blam, blam, blam. Ele vai ter grandes confrontos. Ele vai ser questionado, oposições, rejeitado. E ele precisa o quê? Ter argumentos para isso. Irmãos, tem muita gente fazendo aula de escola dominical somente assistindo vídeo. Assistir os vídeos são bons, ajuda. Mas você precisa ir para a Bíblia. Você precisa de conhecimento bíblico. Você precisa ir para a oração, viver, se preparando, porque na sala de aula tem muitos embates. Então nós precisamos aprender com Paulo. Quer se aprofundar? Livros são bons. E tem mais chegando. Comprei mais uns por esse dia, né? Tem mais chegando. Livro é bom. Mas nada melhor do que a palavra. A palavra. Quando você tem dúvida, não vá para o livro, vá para a palavra. Paulo, para ele poder se preparar para o que vinha, ele foi para a palavra. Paulo vai aprender, segundo o pastor Elianai Cabral, 6 lições a respeito do deserto, da necessidade do deserto. Primeiro, que é no deserto que nós encontramos o nosso ministério. É lá, no deserto, no afastamento, que nós vamos ver como é o ministério cristão de verdade. Segundo, ele vai aprender que as filosofias, a religiosidade, o legalismo judaico não tem nada a ver com Cristo. Terceiro, ele vai olhar para a simplicidade, se afastando das suas paixões, dos seus rompantes. Quarto, o deserto, pela sua secura, sua escassez, o que ele faz? Ele esmaga o homem e ele vai compreender que o ministério é um lugar de experiências de silêncio e isolamento, porque muitas vezes nós não vamos ter companheiros para estar conosco. E por último, ele vai entender que todo líder impactado por Cristo vai expandir o reino de Deus. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos isso e vermos Paulo dentro desta visão, desta chamada, desta vocação. E por que Paulo suportou tudo isso? Pelo mesmo motivo que você não desiste da sua chamada. Independente se você cuida de 10 pessoas, 5 pessoas ou 1 milhão de pessoas, a chamada é a mesma. Por quê? Porque Cristo nos chamou e existe dentro de nós assim um desejo tremendo e absurdo que vai além das nossas forças de cumprir o ministério que nós recebemos. Então Deus te abençoe pela tua vocação. Deus te abençoe por você estar firme na sua vocação. E eu tenho certeza que o Senhor te usará grande e poderosamente.